Sejam muito bem-vindos ao podcast Tenho Tanto para Falar. Eu e Roberta, a gente tem a missão de guiar você na sua transformação pessoal ou profissional. Esse lugar aqui é para a gente trazer assuntos que sejam relevantes para a nossa jornada. Então, pegue seu chá, pegue seu café, pegue sua água e vem conversar com a gente. Pessoal, hoje eu vou conversar com Soraya Sacramento. Ela é fundadora da Casa Novo Humano. Bom, a Soraya eu conheci aqui em Portugal já, mas quem conectou a gente foi um amigo em comum, que é o Eduardo Murat. Ele já falou assim: Ih, Cris, tem uma amiga minha que é a sua cara, vocês duas têm que sentar para conversar. E foi o que aconteceu, fomos nós duas lá tomar um café. Café, lanche, né, Soraya? Já nem lembro que hora que Hoje era. a gente comeu bastante, eu diria. Exatamente. Só que um café, né, que a gente acha que vai durar uma hora e meia, durou, foram horas de papo. E na época, a Soraya ainda estava com o planejamento de criar a Casa Novo Humano. Ainda eram planos. E a gente se conectou de cara, porque Soraya é a pessoa que consegue fazer a conexão entre sustentabilidade e espiritualidade. E ela leva esse conceito para dentro das empresas, no mundo corporativo. Às vezes a gente acha estranho falar de amor, compaixão, espiritualidade dentro das empresas. Mas olha, Soraya, porque sim, as empresas são feitas de pessoas. Pessoas. E pessoas, elas são holísticas, elas são completas. Então, sim, a gente tem que falar de espiritualidade, de amor, de compaixão e muito trabalho. Então, eu já chamo aqui para a roda Soraya Sacramento. Soraya, seja Olá. muito bem-vinda aqui ao Tenho Tanto para Falar. Eu tenho tanto para falar. Obrigada. Aliás, eu acho que a gente tem muito essa característica, a gente sempre tem tanto para falar, né? Que bom. Que A bom. gente é. A Que bom. Soraya, gente, tem muito o que falar para gente. Só que eu vou fazer aquela primeira pergunta, né, Soraya? Quem é a Soraya? Soraya, eu vou fazer aquela primeira pergunta para você. Quem é Soraya por Soraya Sacramento? E, menina, esse é um combo que não é muito fácil de explicar, não. Mas você sabe, é assim, eu tenho vários sobrinhos, né? E um deles ele é o mais velho dos meninos. Ele fez uma tradução minha que eu achei fantástica, me ajudou muito nesse momento de dizer assim, quem é a Soraya? E ele colocou assim, tia, você é a pessoa mais inquieta que eu conheço, mas é no bom sentido. A sua inquietude, ela te movimenta. E aí você é a pessoa que procura ser feliz o tempo inteiro, e eu acho isso o máximo. Bom, mais ou menos isso que ele falou a meu respeito. E eu fico olhando, eu falei assim, cara, o que será essa inquietude que ele fala, né? E óbvio que aí fiz aquela minha olhada básica para euzinha própria, né? E sim, eu sou, de fato, a Soraya, por Soraya, é uma pessoa inquieta, que essa inquietude é exatamente aquela questão dos nossos ciclos que se fecham e que muita gente não olha para isso. Eu sou aquela que olha, meu ciclo fechou e começou a me incomodar, eu preciso sair daquela zona de conforto, eu sou aquela que não tenho medo, não, eu vou. Ou eu vou com medo mesmo, entendeu? Eu só não fico parada. Porque, assim, o medo, ele tem um papel na vida da gente, mas ele não pode impedir que a gente faça coisas. Então, assim, essa minha inquietude é exatamente o controle do medo que eu consigo entender como é que eu lido com ele e a mudança que é necessário, porque, assim, natureza é cíclica, tudo é cíclico, a gente é cíclico. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que a gente precisa seguir um papel, né? Eu não sou essa pessoa que segue papéis. Eu sou essa pessoa que olha e não tem nada de fácil, tá? Nada de fácil, Cris, porque é muito mais simples você seguir papel. É seguir aquele Aquele scriptzinho que você. padrão que desenharam para gente, né? Exato, exato. Mas eu não sou essa pessoa. Então, eu diria que eu me desafio muito em função disso. Mas é o que ele falou. Cada um desses desafios me traz muita alegria,
porque eu vou me descobrindo, eu vou tirando as minhas capinhas, sabe? Aquelas todas que me enfiaram e que eu me enfiei, eu vou tirando essas capinhas. Então, eu sou essa pessoa que é alegre, adoro a vida, sou apaixonada pela vida, né? E por isso que eu acho que meu tema é sustentabilidade, e por isso que eu te diria que o cuidado sempre permeou a minha história, justamente por esse amor pela vida. E amor pela vida significa que eu tenho que cuidar de mim. Se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Então, eu cuido de mim, mas eu cuido do meu entorno, né? Não só do meu corpo, mas a casa que eu vivo, aonde eu moro, os amigos que eu tenho, mas eu também busco cuidar da nossa casa global, a Terra, né? É fazendo o quê? A minha parte. Só consigo fazer a minha parte, não consigo fazer outra, né? Então, eu acho que é bem isso. Eu sou esse turbilhão de emoções e de vibrações e de alegria, que, por vezes, acontecem coisas que eu outro dia consegui fazer uma leitura legal minha. E encarei até a minha filha, que eu falei assim, cara, vocês precisam parar com esse negócio que a Soraya é novinha ou que a Soraya tem energia demais e é inimiga do fim. Eu só sou uma pessoa que gosta da vida, ponto. Para de me rotular, para de me rotular. Aí falei, em geral, não quero que ninguém mais me rotule dessa forma. Eu sou uma pessoa alegre, com os mesmos problemas que as pessoas normais têm. Eu sou uma pessoa normal com problemas, mas é que eu olho para eles de um jeito que é tipo assim, então, posso resolver? Posso. Não posso? Eu vou morrer por causa disso? Não, não posso. Nesse momento não posso. Então, eu sou essa pessoa. Soraya por Soraya, podia ficar falando dela aqui o dia inteiro. Soraya, eu não vou te rotular, não, mas sabe qual o desenho que veio na minha cabeça? Ah, Quando você começou a falar, sabe aquelas. Eu esqueci o nome delas, aquelas bonequinhas russas? sei, sei, sei. Soraya, eu acho que você é aquilo, só que não tem fim, né? Aquelas bonequinhas, elas chegam uma hora que tem a menorzinha. Mas eu Exato. acho que você é aquela bonequinha, você não tem fim. Então tirou uma, tá ali a Soraya, tão bonita, tão linda e tão feliz quanto. Aquilo ali começou a apertar, aí a gente tira outra e vai nascendo Soraias diferentes. Só que Sim, todas elas convivem, né? Juntas, sim, sim. porque a gente é esse mosaico. É, E, ainda gente, bem. aí eu tenho até que falar aqui para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente. A Soraya é isso mesmo. A Soraya é essa energia que ela falou que ela tem, que os outros rotulam. Ela é uma explosão de energia. Em tudo que ela fala, em tudo que a gente conversa, a gente pode estar falando coisa banal, de esmalte, de unha. Ela vai ter uma energia falando do esmalte, como ela vai ter energia ao falar de espiritualidade e sustentabilidade. Porque no primeiro momento a gente fala assim, bom, peraí, espiritualidade é uma coisa interna, supostamente sustentabilidade é externo. Como que a gente junta esses dois? E aí eu só vou fazer uma separação aqui, Soraya, para a gente Tá. conversar, mas eu sei que depois vai juntar tudo e a gente vai conversar nesse emaranhado de conceitos. Mas pensando em espiritualidade, muitas vezes, quando a gente fala em espiritualidade, a pessoa fala, já pensa em religião, né? Ah, espiritual, não, eu sou kardecista, eu sou evangélica, eu sou. Não, eu sei que não é, né? Espiritualidade é diferente de religião. Explica um pouquinho, dentro das suas palavras e do seu conhecimento, o que é espiritualidade? Por que ela difere de uma religião? Pois é, eu acho que tem uma coisa simples. Religião é ferramenta, espiritualidade é conexão. Quando a gente fala da espiritualidade, a gente está falando de algo que rege e que está acima de mim, mas que não está fora de mim. Entendeu? Que assim, às vezes a gente coloca, e isso foi uma história que o homem que definiu isso desde, sei lá, antes da Idade Média, essa história de tirar a colocação por exemplo, da natureza como deusa e dos deuses que existiam e dar esse papel para algo que você não toca, que está fora de você, que está lá longe, acabou transformando a gente no que a gente é hoje, sabe? Nesses humanos com dificuldade de ser humano. Então, assim, eu diria que a espiritualidade é esse resgate da gente mesmo, da gente entender que nós somos imagem e semelhança de quem? De um ser maior. Porque nós somos muito complexos e múltiplos
todo bem e mal está aqui dentro, não está fora de Pois, lugar nenhum. e acho que a gente, quando conversou para falar do podcast, você trouxe uma coisa muito pontual e que você acabou de falar aqui também, Hum, que é o ser, né? O espiritualidade é a gente está voltando para o ser, sim, muito sim, mais do que o parecer e tudo. Então, sim, qual é a nossa essência? Nada sim, mais é do que essa pergunta que eu fiz para você. Quem é a Soraya? sim. É Né? isso. E assim, eu acho que, na verdade, quando a gente coloca e tem uma moda muito grande, né, que eu ficava incomodada com isso. Você sabe seu propósito, e não sei o que é do propósito, e o propósito, e o propósito, e o propósito. Eu falei assim, gente, por que será que eu não consigo entender esse negócio de propósito, hein? E foi me cutucando isso há tempos atrás para eu entender que é isso. O que é propósito? É eu ser. Esse é o propósito da vida, é É a sua ser. essência. Ser humano. Eu sou uma espécie humana, eu preciso ser humana. Então, o ser é que acarreta toda a busca, é ele que é o grande propósito. O que eu vou utilizar, como a gente já falou assim, a religião é uma ferramenta, eu posso ter uma religião como ferramenta, ou não. Eu posso ter outras tantas ferramentas que me ajudem a construir ou a descobrir, tirar as cobertas do meu ser, sabe? Eu diria assim que eu pessoalmente fiz uma escolha que não que independe de religião também, que é utilizar a energia Reiki como sendo a minha forma de ajuda para tirar essas capas para descobrir a Soraya. Essas russinhas que vão saindo, sabe? Na verdade, elas vêm desse movimento de busca minha também, pelo que eu sou, de fato, pela minha essência. E pode ser que eu leve o resto da vida para descobrir, pode ser até que eu não descubra tudo, mas só o movimento já me faz cada dia pensar que hoje eu posso ser melhor do que ontem. Mas que melhor é esse? Disputando? Não, o melhor que eu posso fazer por mim. O melhor que eu tenho capacidade e condições e ferramentas hoje para ser. Porque ontem eu tinha uma ferramenta, hoje eu tenho outra, amanhã eu posso ter outra, né? E eu não tenho que disputar isso com ninguém. Eu tenho só que olhar para mim e ver, assim, chegar no final do dia e falar assim, eu fiz o melhor que eu pude com tudo que eu tinha. Se eu não cheguei assim, no ápice, é porque o que eu tinha era para chegar abaixo do ápice. E ponto. E legal. Amanhã eu posso ser melhor um pouco. E assim a gente vai, né, descobrindo. Descobrindo o que faz a gente mais feliz. E quando eu falo do ser, eu acho que traz assim uma questão para mim muito forte, que é assim, a gente foi moldado para ter. Então, isso é um sistema econômico que nos moldou dessa forma, um sistema político que nos moldou dessa forma, um sistema religioso que nos moldou dessa forma. Ter é mais importante do que ser. Ok, não dá para ser sem ter. Eu preciso de ter alguma coisa para eu ser. Mas eu preciso de ter o mínimo necessário ou as condições necessárias para eu ser. O problema é que a gente disparou no ter. E aí a gente desconectou do ser. Por isso que sei lá, nesses momentos agora mais complexos da nossa transição, as pessoas ficam muito preocupadas com essa questão de achar os seus propósitos e tal. E eu acho que faz sentido, que eu achei o meu, que é ser. Pode ser que outras pessoas tenham outras visões e outras propostas e entendam de outra forma. O meu entendimento, Soraya, é ser. Esse é o propósito da minha vida. E cada dia eu tento ser. Ok. Bom, mas eu preciso de ter, porque senão quem é que mantém a minha vida dentro dessa economia que foi definida, dentro desse contexto político que foi definido, dentro desse padrão social que foi definido? Eu tenho que ter alguma coisa. O problema que eu vejo muito sério é que, com tudo isso que movimentou historicamente a gente aí, para a gente se envolver no ter, a desconexão é tão grande que a gente chega aqui, nesse exato momento, deixando um rastro, eu diria, de.
confirmação de que não somos humanos. Somos espécie humana, mas não somos humanos. Somos uma espécie que somos o topo da cadeia evolutiva. Boa. O que que a gente faz? Acaba com o planeta, depreda tudo. A gente é o Então, é maior tudo que está predador. embaixo, aí a gente faz o quê? A gente é o maior predador que tem dentro dessa cadeia evolutiva, não é? E a gente é a única espécie que tem escolha. A gente tem escolha, né? Por exemplo, o animal ele não sabe que vai morrer, a gente sabe. Então a gente tem um diferencial, né? Mas a gente não está empregando isso muito bem. E esse rastro que eu disse é fácil de você olhar. A estatística diz que mais de 50% da população mundial está em condições de vulnerabilidade. Gente, de onde a gente tirou que nós aqui, que fazemos parte desse, sei lá, 48 ou 49% da população, temos direito de usar e abusar de tudo que mais de 50% da população não tem acesso? De onde a gente tirou isso? A gente vem aprendendo de uma forma muito grotesca, eu diria, que o ter é que faz diferença. Aí eu tenho só um parâmetrozinho que é assim, faço, que isso que norteia as minhas ações sempre. Tá bom, você sabe se você acorda amanhã, Soraya? Não, não sei. Então hoje eu vou dormir sempre, eu durmo, tendo a consciência de que eu posso não acordar. E se eu não acordar, sei lá para onde que eu vou, como é que vai ser essa passagem, eu não faço ideia como é que é, como todo mundo, eu também não sei. Você tem medo? Eu diria que não. Óbvio que talvez se a gente estiver doente, a gente se sinta inseguro e tal, mas eu não tenho medo. Eu talvez tenha mais medo de perder um ente querido do que eu sair de circulação. Porque eu estou tão bem comigo nesse sentido que, tipo assim, cara, se eu sair de circulação agora, eu fiz tudo que eu pude com o que eu tinha no momento, as ferramentas que eu tinha. Fiz. Ah, você poderia ter sido uma pessoa muito melhor? Poderia, mas eu fiz tudo que eu consegui. E, tipo assim, aí eu olho e falo assim, tá, dessa parte do ter e ser, o que que é esse meio termo? O que que cabe dentro do meu caixão? Se é que eu vou ter um. Ainda tem essa questão, né? Não cabe nada, a não ser euzinha com tudo que eu construí aqui, que ficou aqui dentro. Cabe, sabe o que que cabe lá dentro? Ah, Essa felicidade que você falou, isso cabe. esse amor à vida, porque engraçado quando você falou isso, quando eu deito, penso que eu não vou acordar, eu nunca fiz esse questionamento na hora que eu deito, não, te confesso. Mas de vez em quando eu penso na finitude da vida. Eu acho Sim, que depois, então, que eu cheguei nos 40 anos, foi quando me deu um pouco daquele marco, né? Como se o relógio tivesse no meio-dia, né? Então, assim, cheguei naquela metade. E agora o que que eu vou fazer, né, com essa próxima metade? E que eu parei para pensar. Aí, quando você falou isso, eu falei, eu só tenho pena porque eu amo a vida. sim, Eu só tenho pena sim. porque gostoso. Gente, é difícil pra caramba, é problema atrás de problema. A gente vê que a gente ainda não alcançou o que a gente poderia ter alcançado como ser humano. É, mas, assim, eu tenho pena, porque é muito legal isso aqui. Essa Isso eu concordo, jornada é muito bacana. É muito concordo. bacana. A gente se desafia. Eu tenho 48 anos, fiz uma transição de carreira aos 40, transição de país. Pô, legal pra caramba! Você chegar para trás e falar: caraca, fiz isso tudo aqui. Fiz escolhas erradas, fiz várias, E entendeu? vai Mas continuar fazendo, né? mas fiz outras muito legais. Quantas pessoas que eu conheço que são legais, quantas pessoas que eu impactei que foram legais, né? Quantas coisas que eu aprendi por eu não ter feito coisas tão legais como eu gostaria de ter feito. Então, essa jornada é muito legal. Então, eu tenho pena, né? Quando eu falo assim, eu falo assim, pô, eu tenho Sim. pena. Mas realmente, Soraya, quando eu paro para pensar, eu falo assim, pô, todo dia eu estou tentando melhorar um pouco. Todo dia eu estou tentando esse tal, né, propósito, ou a essência, ou aquilo que você quer melhorar no mundo, dentro da sua zona de atuação, né? Porque o meu propósito não é fazer com que todas as mulheres sejam empoderadas, porque eu não tenho condição, é isso que você falou, eu faço a minha parte. Mas, poxa, eu impacto uma mulher aqui, eu impacto uma mulher que eu te amei, muita coisa na frente, né? Porque essa mulher que a gente impacta, essa pessoa que a gente impacta, ela pode impactar os seus ancestrais quanto as gerações futuras, né? Então, assim, Sim.
é muito legal quando a gente pensa que nós únicos fazemos muita coisa. Porque hoje em dia a gente não consegue. A gente perdeu um pouco essa noção, né? As coisas têm que ser muito grandiosas. Você tem que ter muito dinheiro, você tem que ser muito influente. E a gente esquece que esse trabalhinho do 1% que a gente faz por dia pode mudar o mundo. Pode não, ele muda, porque ele muda quem tem que ser mudado, que é você. Porque, na verdade, quando eu encaro isso, que o meu propósito é ser, é exatamente pela consciência de que eu só consigo mudar a mim mesmo. O que acontece é que, de repente, com a forma de eu agir, e quando eu transbordo amor, quando eu transbordo paixão pela vida, quando eu transbordo respeito, cuidado, as pessoas prestam atenção. E aí, muitas vezes, você influencia sem nem fazer nada, só a sua presença, só a sua jornada já influencia outros que ó, param para olhar e falam assim, nossa, mas acaba que dá certo, né? Ela é tão assim, né? E tal, e dá certo. Pois é, dá certo. Então, quer dizer, eu acho que o legal é isso. Conforme a gente vai ficando melhor com a gente mesmo, conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai se tratando melhor, conforme a gente vai trabalhando melhor, amando mais, a gente está mostrando isso para todo mundo que é possível, né? E quando você falou de transição de vida, carreira e tal, então, eu sou essa pessoa cíclica, né? E quando eu chutei vários baldes, que é uma forma diferente de dizer o seguinte: eu fui muito, eu diria que corajosa, eu acho que é o termo, corajosa. É, eu sempre agi, obviamente, nunca fui aquela corajosa que espera um milagre, não é isso, mas eu sempre fui muito otimista, sabe? Porque é isso, porque eu acredito que eu tenho que acreditar em mim, porque sou eu que posso mudar qualquer coisa na minha própria vida, ninguém mais pode, né? Não é o papel nem obrigação de ninguém fazer nada para mudar a minha vida. Só eu posso fazer. Então, se a gente for disputar a idade, querida, Nossa Senhora, eu estou assim, né? Tipo, arrasando, porque a pessoa aqui vai fazer 64 anos, eu vim fazer um mestrado aos 57. Eu saí de uma história, eu deixei uma casa toda que está lá, né? Ela não morreu, a casa está lá, mas eu vim com duas malinhas e mudei a minha história também, criei uma nova história para mim, uma vida nova, mas sem abrir mão da anterior, porque assim, eu não abro mão de nada que eu adquiri, sabe? Assim, no sentido afetivo, no sentido de conhecimento e tal. Então, as pessoas estão comigo no meu coração, os familiares estão comigo no meu coração e tal. E a minha experiência de trabalho também está comigo. Então, eu não abandonei nada disso, eu só mudei a forma de entrega. Então, por exemplo, quando a gente está falando da sustentabilidade no mundo corporativo, eu passei, sei lá, quase 30 anos da minha vida fazendo consultorias e auditorias nesse tema, sustentabilidade para empresas. E as empresas no Brasil são empresas muito grandes, né? Então a gente trabalha eu diria que num patamar diferenciado, mas também trabalhei com pequenas e médias empresas. Eu sei que eu trabalhei muito, eu consegui trabalhar em todos os segmentos que você possa imaginar, e que foi muito bacana. Eu diria que eu ganhei para aprender. E eu ganhei para entender o que, que eu vim fazer aqui, quando eu vim fazer aqui o mestrado, foi exatamente por uma dessas coisas da minha curiosidade e da minha sensação de que aquele gap que eu enxergava no meu trabalho diário precisava de um estudozinho. E aí foi isso que eu me propus a fazer. E por isso eu mudei a forma de entrega e hoje eu coloco a sustentabilidade junto com a espiritualidade, porque quando eu fiz o mestrado, eu identifiquei através da minha tese o que já era, né, para mim meio claro. A educação é que não molda as pessoas adequadamente. Por quê? Porque ela não insere a sustentabilidade de forma transversal
E as instituições de ensino superior continuam sendo um grande business. E elas se colocam na posição de business, não com a preocupação e com a oportunidade de um grande CEO, por exemplo, de fazer diferente e mudar a história. Elas continuam fazendo dentro de um padrão que não comporta a realidade do século XXI. Elas trabalham dentro da proposta do século XX. Elas continuam na esteira fazendo profissionais melhores do mundo e não melhores para o mundo. E Pessoas. o século XXI ele requer que você seja boa para o mundo, sabe? Se você não for dessa forma e continuar achando que você pode ser o melhor do mundo, dá ruim, amiguinha, dá ruim. Sabe? Vai dar esse colapso que a gente está vendo do sistema econômico mundial, sistema político Sim. mundial, o sistema, né, lógico, todos os problemas climáticos que a gente está tendo, está tudo entrando em colapso. Porque a Sim. gente não tem. Porque, assim, isso que você trouxe está permeando desde tudo que você falou que é o seu propósito ser. Uhum. Então, a educação que a gente vê, a educação tradicional, né, de escolas, de faculdades, de universidades, tirando um ou outro, eles não estão olhando para o ser. Não. Eles Eles não. estão olhando. É, Ah, não, eles não estão olhando o ser nem passa pela cabeça deles, eu acho. Na verdade, eles não estão entendendo que o ser humano é um combo. É um combo, e esse combo envolve ser, envolve a espiritualidade, envolve o emocional, envolve o mental, envolve o físico. Então, na verdade, eles dando continuidade à forma como se educava no século XX, eles estão privilegiando o que sempre foi importante no século XX, que era o quê? O mental, que era medido pelo QI, o coeficiente de inteligência, né? Então, eles continuam com esse padrão ainda, não todos, obviamente, você tem muito movimento bacana de universidades, muito, mas ainda é muito pequeno perto do que a gente precisa em termos de rapidez e eficiência para mudar essa história, entendeu? É tipo assim, aí quando eu fiz essa pesquisa, né, e que eu entendi muito claramente, com números, com dados, que sim, é isso que acontece. Eu falei, cara, mas não pode ser. E aí eu falei, ok, fiquei mais ou menos confortável. A pessoa não é essa pessoa que fica confortável à toa, né? Aí uma ela pessoa falou assim, inquieta, né? Uma no pessoa caso inquieta. inquieto, no caso inquieto. Então eu falei assim, tá, mas tudo bem. Esses CEOs, ou esses presidentes, ou os acadêmicos que regem, ou que coordenam, ou que comandam uma instituição de ensino superior, o que que falta para esses caras entenderem qual é o papel deles dentro desse contexto todo? Aí que a minha ficha caiu, que assim, tanto eu quanto todos nós não temos, não estava dentro da nossa cultura sequer nominar a espiritualidade. Então, na verdade, eles, como todos os CEOs e presidentes que eu lidei, que me levaram a fazer toda essa pesquisa, porque eu pensava, gente, esses caras são muito bem formados, muito melhor do que eu, como é que eles não conseguem entender que sustentabilidade dá lucro? Onde é que faltou para eles a informação de que eles estão com a faca e o queijo na mão, com a oportunidade de fazer diferente? Por que que eles querem repetir padrão e fazer de uma forma que não traz o resultado que é bom para todo mundo? Bom, foi eles que me moveram para chegar nessa conclusão, e aí sim eu entendi que a sustentabilidade, para que a gente possa implementar uma sustentabilidade, um sistema de gestão, o que for, dentro de uma empresa, como sendo assim, estratégico, eu preciso que as pessoas sejam estratégicas também com as vidas próprias delas e que elas saibam que elas são um combo onde a espiritualidade faz parte dela. E se ela tem esse combo, que são essas quatro inteligências, integralizada, ela tem, eu diria que um equilíbrio e uma clareza para fazer escolhas melhores, em que ela vai entender muito claramente que sustentabilidade não é para fazer greenwashing, é para fazer acontecer as coisas da forma como é necessário nesse momento. Fora essa situação, é como se fosse assim, quer ver? A gente está todo mundo, né, numa estrada, e a gente sabe que o final daquela estrada é um abismo, e a gente olha e fala todo mundo assim, ai, cara, mas essa estrada é boa, cara, muito bem asfaltada, tem serviços, a gente pode parar, comer, beber, se divertir, tem tudo, tudo organizado.
Para que eu vou sair dessa estrada? Para correr risco? Ah, não, há de acontecer um milagre. Ah, alguém vai fazer alguma coisa e não vai ter aquele abismo lá na frente. Balela, o abismo está lá. Disruptar é exatamente quebrar para a direita ou para a esquerda e falar assim: vou começar, vou descobrir como é que eu faço diferente, porque não tem um final diferente se você não fizer o percurso diferente. Não tem como. A gente não vai ter um resultado diferente se a gente está fazendo a mesma coisa Pois é, há não tem como. milênios, né? E é muito engraçado que você, quando eu converso isso com as pessoas, né, e aí tem aquela respostinha na ponta da língua de todo mundo, mas não adianta eu fazer só isso porque ninguém faz. Queridos, faça a sua parte, só lembra disso. Seja você, Se faça a todo sua mundo parte. fizer a sua parte, Dá o todo certo. vai ser feito, não é? É isso aí, é isso. Porque é o grande puzzle da vida, né? Se cada um tiver É, o seu pedacinho, pá, coloquei lá. Aí daqui não sei quanto, eu mudo minha equipe, né? Eu mudo minha equipe, eu mudo a minha área, e depois eu mudo a empresa. Aí a empresa vai mudar, muda as leis, né? E muda o mercado. E eu acho que tem uma coisa mais séria, que é por isso que eu acho que eu falo sempre dessa coisa que a gente está falando de, quando a gente fala de corporação, a gente está falando de humanos que trabalham com humanos e para humanos. Em que momento a gente se dissociou disso e achou que tem alguma coisa aí no meio que é uma corporação tem vida própria? Não, cara, ela é um conjunto de pessoas, né, de humanos que estão definindo regras, mas tem uma coisa ainda muito que eu acho que a gente precisa pensar, que são esses os nossos papéis, que é assim, o que que muda o mundo? Um mundo onde ter é mais importante, onde a economia ela é, nossa, uma monstra, né? é, ela não consegue olhar que ela não pode continuar sendo linear do jeito que ela está fazendo, continua, achando que o milagre vai acontecer. Dentro desses contextos todos que você olha assim, você fala, ah, como é que eu consumir um produto que tem mão de obra escrava? Não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Eu, com a minha carteira, é que defino essa mudança. Por quê? Porque nós somos todos muito voltados para o ter. Se as nossas carteiras não definirem, não vai ter outra mágica que defina, porque é só isso que faz com que qualquer corporação pare para entender e qualquer CEO ou marqueteiro ou marketing da empresa só vai entender quando mexer no bolso dele. Sim, mas você não acha que se a gente trabalhar isso internamente das empresas, a gente também não consegue mudar? Claro, total. Eu acho, o que eu quis dizer é que assim, nós somos esses seres humanos que estamos dentro da empresa, mas também estamos fora consumindo. Então, por isso, Sim, sim, a entendi. ideia de que assim, se essas pessoas não estiverem, digamos, integralizada dentro do seu combo, que é seus talentos e seus desafios entendidos e sendo, que é o puzzle, é isso, o meu talento, o meu desafio tem que encaixar, quer Tem que dizer, né? achar no seu. Não eu, e eu dou a minha contribuição dessa forma. Então, por isso que essa também disputa, ela é muito insana. Não tem ninguém igual a Soraya no mundo. Olha que delícia, não tem. Então, olha só, a gente falou de educação, Uhum. a gente falou de educação formal, né? Sim, Faculdade, isso tudo, isso aqui. Só que a gente sabe que a educação dentro das empresas é muito forte, né? A gente sim. é ali que muitos indivíduos são formados, né? Mesmo até em termos de caráter, em termos de estilo de vida, a empresa pode moldar muito o estilo de vida que a gente tem. Que tem coisas que você aprende na empresa. Eu trabalhei numa multinacional que era mega preocupada com as pessoas, com o estilo de vida das pessoas, e eu levei isso. Era muito preocupada com segurança, eu levei isso para a minha vida. Então, a gente Uhum. tem isso dentro das empresas, que é um poder que as empresas têm. É, Como que você vê que a gente poderia trazer isso, essa, essa, essa conexão, essa visão de conexão do ser humano consigo mesmo?
e com os outros, como você diz, o cuidar de si, o cuidar dos outros, para dentro das empresas, para que a gente possa, para que essas pessoas fora da empresa possam tomar essas decisões, Uhum. né? Sim. Que você falou, a decisão de não consumir um produto que a gente sabe que não sabe a procedência. Então, assim, como que a gente pode levar isso sem ser tido como balela, né? Porque se a gente chega com espiritualidade, a gente sabe que tem coisas que ainda a gente ainda tem que quebrar muitas barreiras dentro da corporação. Como que a gente pode fazer isso para desenvolver esses indivíduos que a gente quer aqui fora? Olha, eu diria o seguinte, que quando eu faço os meus trabalhos para sustentabilidade também, eu acabei olhando exatamente essa questão, falando assim, como é que eu posso fazer para juntar uma coisa na outra, né? E para entrelaçar. Então, eu criei meu método GAS, que é gerir, agir e ser. Então, assim, a sustentabilidade ela tem um tripé, né? Econômico, ambiental e social. E o gás ele é baseado em três premissas: a gestão da sua vida, a ação em cima da gestão, mas tudo isso baseado no seu ser. O que é o seu ser? É exatamente a integralização entre as quatro inteligências. Como que você vai fazer isso? Cada um, e aí é isso, não existe receita de bolo. Eu não posso definir algo que seja receita de bolo, porque dentro de uma empresa você tem, como em qualquer lugar da Terra, todo mundo diferente. Então, cada um tem seu perfil e cada um tem a sua afinidade. Eu recomendo, pela minha experiência, o que o Reiki fez para mim, de me ajudar nessa proposta. Mas cada um tem o seu jeito. O importante é entender o seguinte: como é que eu integralizo essas quatro inteligências? Como é que eu olho para a minha inteligência física, que é algo que, se a gente for, por exemplo, trazer para a pauta aqui, uma forma fácil de explicar é assim: o burnout que a gente hoje está, infelizmente, contabilizando 30% da população brasileira com burnout, a gente olha e fala o seguinte: o que é exatamente burnout? Ele é a desertificação do homem. Então, é que nem a sustentabilidade. O deserto é quando acabam todas as propriedades da terra. O burnout te leva a acabar todas as suas propriedades. A sua energia aqui, que é aquela vital, é como se o tanque tivesse esvaziado. E por que que isso acontece? Porque, assim, quando a gente está falando do físico, a gente está falando que as outras três inteligências não foram olhadas, elas foram bypassadas, e aí o físico é o que abraça todas elas. Ele externa aquilo que você não conseguiu gerir. Então, quando eu coloco o ser e quando eu coloco a integralização dessas quatro inteligências, é exatamente para fazer a reflexão sobre, querida, você tem que buscar como que você vai cuidar do seu emocional. Eu não sou a Só pessoa repete para a adequada. gente quais são Hum, essas quatro inteligências para quem está assistindo e ouvindo a gente. A sim, física, físico, mental, emocional e espiritual. O físico é onde guarda as três. Onde é que elas ficam? E aí tem uma surpresinha, né? A gente sempre privilegiou, e eu acho que essas instituições de ensino superior que ainda trabalham como o século XX, o mental como sendo mais importante, e elas vão ter que se repensar total. Porque, sabe o Health Institute? Acho que é esse o nome completo dele, não sei o nome completo dele, mas nos estudos que eles vêm fazendo há tempos, eles já conseguiram provar que a inteligência que reside no seu tórax, que está aqui no teu coração, ela traz uma vibração e uma energia 40 vezes maior do que a sua mental. ui, No momento em que a gente conseguir, eu estou super afim de estudar isso a fundo, tá? Tá aqui na sua lista. na minha listinha, porque eu vou fazer um estudo muito mais profundo sobre sustentabilidade e espiritualidade com alguém me dirigindo, vai ser bem bacana. E essa parte, para mim, ela está dentro do meu escopo de trabalho fácil. Por quê? Ela vai quebrar tudo que a gente entendeu até hoje, sabe? E aí, assim, quebrar de que forma? Entendendo que a nossa mente, a gente controla ela.
E a gente faz umas coisas que são meio bizarras com a nossa mente, e às vezes a gente próprio se boicota em relação a isso. Mas, enfim, ela pode te oferecer um desenvolvimento X, e a inteligência do seu coração, do Taurus, onde reside o Taurus, ela pode te oferecer 40 vezes mais. É simplesmente revolucionário. E pasme você, a vibração aqui do nosso coração é a mesma vibração da Terra, do universo, da galáxia. Igual. Então E é o aí, fio que a gente tem. e aí quando a gente, né, Carl Sagan que fala que a gente é poeira da estrela, cara, e a ciência mostrando e quebrando esse paradigma, porque assim, principalmente para mim, né, Marcelo Gleiser, que é uma grande referência, quebrando esse paradigma em relação, olha, espiritualidade não se fala dentro da ciência. Gente, é brincadeira, brincamos até agora, sim, mas essa brincadeira já não dá mais certo, não é isso que funciona. E, óbvio, não é, de novo, para a gente frisar bem, a espiritualidade ligada à religião, nada a ver. É exatamente essa conexão nossa com digamos assim, uma energia muito maior, mas que ela não está fora da gente, ela está com a gente, sabe? A E gente só ela tá precisa ligada aqui acessá-la. fora, né? Ela que assim, ela liga a gente ao universo. Se a gente se desconecta de tudo, e se a gente faz o que a gente vem fazendo com a Terra, com a nossa casa, é porque a gente está desconectado de tudo isso. A gente ainda não entendeu que a gente é parte, a gente não é melhor do que nenhuma outra espécie. A gente não é nem melhor entre a gente. Como eu te falei, em que momento a gente achou que a gente podia deixar 50% da população para trás? Por isso que o Guterres fala sempre, quando ele faz os discursos dele, é não deixar ninguém para trás, porque a gente deixou. E eu não sei se a gente recupera, não, porque é muita raça de gente, né? Mas, de qualquer forma, mesmo que a gente não. Eu acho que, assim, tudo tem recuperação, óbvio. E a Terra também ela vai achar o caminho dela, né? Só não vai dar certo para a gente, do jeito que a gente é hoje, conviver, porque numa Terra sem os recursos que ela nos oferece até hoje, né? E essa coisa da gente achar que a gente pode mais do que qualquer outra espécie é totalmente fora de propósito. É exatamente essa desconexão em que a gente acha que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas todas as ofertas da natureza elas estão a nosso favor, pra, mas não é a favor dos 48%, é a favor de 100%. 100%. 100%, Exatamente. né? Então, assim, muita coisa a gente precisa mudar em termos de comportamento se a gente quiser que isso, de fato, consiga ainda ser ajustado. E aí eu vejo que, assim, o que está faltando, né, de tudo isso que você trouxe aqui para mim, né? Eu estou uma leiga, estou aqui conversando, ouvindo, aprendendo com você. Mas a gente perdeu, em algum momento, não sei quando, essa ideia de unicidade. Por mais que Perdemos. sejamos indivíduos únicos, que é o que você falou, Soraya é Soraya. E não é Soraya 2, não existe o clone da Soraya. E nem se fizerem o clone, ele vai ser igual, porque ele vai ter É. outro contexto, ele foi criado em outro ambiente, né? A mesma coisa eu, não existe outra Cris. Nós somos individuais, só que juntos somos uma coisa só. Uhum. E a gente perdeu isso. A gente vive numa sociedade um querendo passar o outro, porque você precisa ter alguma coisa para você ser alguma coisa, Sim, aparentemente, é. né? E aí, a gente tem todas as empresas, porque a gente ainda está nesse ambiente capitalista. Isso existe, a gente precisa sobreviver dentro. Tá. A gente precisa sobreviver dentro dessa, Nesse contexto, né? desse contexto que a gente está. Como que a gente pode, nós, né? Hum. Eu, você e as pessoas que estão dentro da corporação ou estão fora e trabalham como autônomo, a gente pode começar essa mudança de mentalidade. Porque o que você trouxe aqui é uma mudança total de mentalidade. Ou seja, não é que a gente tem que desaprender tudo que a gente aprendeu. A gente Não. traz isso, aprende com isso, legal, está acolhido, mas como que eu vou fazer agora para frente? Né? E Eu como que a costumo gente pode dizer levar transformar a própria transformação. exatamente? Como que no meio dessa jornada que a gente está, ainda mais nós, que
você que já estuda esse campo, eu que estou nessa jornada de transformação, a gente já vê várias ferramentas que tentam integralizar o ser humano, por exemplo, a própria comunicação não violenta. A frase do Marshall é exatamente isso que você falou, gente. Não tem nada de novo em comunicação não violenta. Isso aqui é só uma coisa que eu estruturei para a gente ser humano. Uhum. Ponto. Então, tem ferramentas em linguagem de comunicação, tem ferramentas de autoconhecimento, tem ferramentas espirituais, de espiritualidade, mas como que a gente pode ajudar também as empresas e as pessoas que estão lá dentro? Qual é o nosso papel nisso? Olha, eu te diria o seguinte, eu faço os meus movimentos de acordo com a minha intuição. E aí eu tive uma história que eu vi uma frase da Lucilena Galvão e eu acabei fazendo um movimento e vou fazer outro grupo para começando semana que vem. E qual é o movimento? Ela fala muito disso, né? Ai, a gente não pode sair dessa vida sem a gente se conhecer. Né? E isso me sensibilizou muito, porque eu falei, cara, isso é muito real. E eu passei agora há pouco tempo, tenho que, uns 20 dias, uma amiga de infância, amigona. Ela, a minha mãe, até a madrinha dela, enfim, uma amigona. Ela estava com câncer, de pulmão. Ela já tinha tido há muito tempo atrás, né, e voltou e tal. E aí, ela pediu para falar comigo. E aí eu fiz um vídeo com ela, né? E ela chorou muito e ela falou assim: eu fiz alguma coisa algum dia para você que você tenha ficado triste? Eu falei: nunca, a gente nunca nem discutiu, e é verdade, a gente nunca nem discutiu. E ela fez muito parte de momentos bem complicados também na minha infância e tal. E aí ela virou e falou assim, que ela queria uma oportunidade de um tempinho a mais para ela fazer umas coisas que ela não fez aquela hora. E as coisas são simples. Ela falou assim, eu só queria, por exemplo, não ter mentido para você quando você me convidou para a gente ir no evento do nosso colégio lá em Volta Redonda, e eu falei para você que eu tinha caído, era mentira, eu tinha vergonha de ir. E eu deixei de conviver com você e com muita gente que eu amo porque eu não fui capaz de vencer essa minha vergonha. Cara, que coisa, que assim foi. Eu te diria que foi um processo, eu ainda estou nesse processo de digerir essa história, e ela veio a óbito. E, enfim, não, sabe, quando você me pergunta o que fazer numa empresa e o que eu estou fazendo dentro desse movimento, é o seguinte: trabalhar questões com as pessoas. Porque uma empresa, se eu falar assim, eu posso, como eu sempre falei, como consultora, mas como é que é? Qual a ferramenta que você usa? Eu falei, querido, cada empresa é uma empresa, cada público é um público. Primeiro eu entro, segundo eu te ouço, e terceiro a gente cria uma alternativa. Porque eu não sou da receita do bolo. Eu não aliás, eu não sou mesmo, né? Porque eu não sei nem fazer bolo com receita, eu faço tudo da cabeça. E tem uns que saem horrorosos, outros saem certo, mas enfim. E aí, quando você me pergunta isso, eu te diria o seguinte, que meu sonho de consumo é que eu pudesse, de alguma forma, acessar algumas lideranças que tivessem a intenção de ouvir e de depois pensar como é que a gente replica isso para todo mundo. Eu fiz um curso para líderes, né? O Novo Líder, mas são poucas as pessoas que estão preocupadas. Então, é muito difícil você acessar o coração dessas pessoas, mas não é impossível. E como diz a minha filha, você não desiste, né? Eu falei, não, eu estou viva, não vou desistir, não. Não vou desistir. Eu não teria para te dizer assim uma receita de bolo, mas a ideia é que me ouçam e que possam abrir caminhos para a gente fazer alguma coisa. Outro dia eu fiz uma palestra para 70 funcionários da Caixa Econômica e 4 CEOs. E foi muito engraçado que eu falei assim, gente, eu não conheço nem o trabalho, qual é, não sei o quê, e como que eles chegaram até mim.
foi através da minha sobrinha, que trabalha na Caixa e nessa área, e como ela segue a Casa Novo Humano, ela fez um comentário, e o CEO, que é o chefe dela, viu e falou assim: quem é essa pessoa que fala sobre isso e tal? Ela falou assim: ah, é minha tia. Ele falou assim: ela não falaria aqui com a gente sobre sustentabilidade e espiritualidade? Aí ela falou: claro. Aí eu falei assim: tá, e o que que vocês querem? Ela virou, falou assim: foi um maior desafio que ela me propôs. Tia, a coisa que eu mais gosto é de ouvir a sua história de vida. Ela me transforma. Eu falei: "Ah!" Aí, pela primeira vez na minha vida, eu falei durante uma hora só Tudo sobre a você. Soraya dentro do contexto de tudo, porque eu sou essa pessoa que mistura a vida profissional com a pessoal, porque eu sei que eu sou a mesma coisa nas duas. E o cuidado vem permeando tudo isso, né? E aí eu amei. Foi a Sabe melhor por quê? palestra que eu fiz. Porque a pessoa é a pessoa conectada com a pessoa. E Exatamente. a gente se espelha muito na vida das pessoas. Né? A conexão que a gente faz, por exemplo, a gente foi tomar um café, né? Tomamos café, Uhum. conversando, não sei o que lá, depois a gente se encontrou num outro evento, e aí você falou, poxa, Cris, eu gostei da forma como você me apresentou para as pessoas, né? Sim, Mas é porque é como a gente extrai a sua história de vida. Não é um pitch que você chegou para mim e falou, Cris, eu sou Soraya. Não. É aquela conexão que a gente faz e é como a gente interpreta o que você me colocou. Porque de mim, eu vou me conectar com você de um pedaço que é o que eu preciso. Né? Assim, uhum. é aquilo que está vivo em mim. Uma outra pessoa, um outro CEO vai se conectar por outra parte da sua história. Sim, Né? E sim, assim a gente vai é, impactando as pessoas de uma forma positiva e é como se fosse aquela pedrinha que a gente joga no mar, né? A gente joga aquela pedrinha, faz uma ondinha pequena, é, mas que ela pode estar sendo reverberada em outro lugar. E a gente não está sim, sabendo, né? sim, E como que é importante esse autoconhecimento. Eu acho que você trouxe aqui, por essa história da sua amiga, por essa história que a sua sobrinha falou para você ir contar a sua história. Como que é importante esse trabalho que a gente está fazendo, porque a gente faz com a gente e a gente leva para os outros. sim, Porque a sua trajetória toda de várias mudanças, várias transformações, é o tempo todo você tentando ser você. sim, E ser você exatamente. dessa época, porque o ser Soraya há 10 anos atrás era um, ser Soraya há 5 anos era outro, ser Soraya hoje é outro. E a mesma coisa eu. Né? Sim, E a gente vai mudando. A gente tem essa característica que é um pouco parecida de estar se transformando, porque, ai, gente, isso aqui não dá mais. sim, Eu já mudei dessa fase. Aí chuta um balde e vamos lá para o outro. E aí a gente vai construindo o nosso caminho. E eu acho que isso, quando a gente trabalha dentro das lideranças, levando essa mensagem da transformação pessoal e como que isso a gente consegue trazer para o trabalho, a gente não tinha chance há 10 anos atrás, Soraya. é fato. Quando eu estava Então, na empresa, não existia você falar isso. Você se então, transformava ali no escuro em casa. E você, é né, tipo assim, fato. quer. Não, é fato, eu acho que sim, mas eu acho que eu te diria que, assim, eu trabalho há, sei lá, quase 30 anos com consultoria e tal, e eu acho que uma das características mais fortes do meu trabalho, de ter sido um resultado bacana, foi exatamente o fato dessa minha coragem de não ficar quieta, de não deixar de colocar, e todo mundo sempre falava que as reuniões de fechamento do meu trabalho eram era assim, tipo, uma comida de fígado com uma proposta, porque eu nunca deixei de falar aquilo que eu entendi dentro do contexto todo, porque assim, você pode fazer consultorias e consultorias, auditorias e auditorias. Se você ouve todo mundo e se você consegue, que eu tenho essa característica que eu fui desenvolvendo cada vez melhor, de conectar todas as partes, desde aqui do presidente até quem varre o chão daquele lugar, você ouve e você consegue trazer e fazer o fio da meada,
Nossa, no final da história, eu não vou guardar isso para mim, óbvio que eu vou falar. E um dia, eu não sabia, não tinha essa leitura, eu trabalhei uma época para a DNV fazendo auditorias, né? E depois passei para o Bureau Veritas e outros lugares que eu trabalhei, mas enfim, eu não era funcionária, eu tinha um contrato de empresa para empresa e eu fazia algumas coisas. Um dia, eu estava no Rio visitando, fui a Volta Redonda visitar meu irmão. Na volta, sempre paramos no mesmo lugar para comer aquele pão de queijo e tomar um mate e tal. Aí, o diretor da DNV da época estava lá. Aí eu fui falar com ele, com o tempo, não sei o quê. Ele me apresentou para a mulher dele e para a cunhada dele, assim. Essa é a Soraya Sacramento, dona dos melhores relatórios já vistos na DNV. Eu falei assim, eu fiquei olhando. Sabe quando você leva susto? Por quê? Eu sempre achei que eu escrevesse mal. Ué, Como? E eu falei, gente, é aquela crítica que a gente faz da gente, porque alguém algum dia falou assim, engenheiro não escreve direito, ficou na minha cabeça. fica, porque é o rótulo que já colocaram, É, cristalizou e pronto. mas isso para dizer para você que é assim, né? As coisas funcionam dessa forma, pelo menos comigo, né? A pessoa vem para aqui e essa história começa no carnaval, num bloco, então, né? No bloco, lá no Rio, com meu sobrinho e as amigas, os amigos dele. Foi uma amiga dele que me deu essa sugestão e eu acatei, e cá estou eu. Enfim, mas enfim, tudo é história, e graças a Deus que a gente tem história para contar, né? Mas eu concordo com você, a gente pode e deve buscar nas empresas as possibilidades de abrir de alguma forma portas que a gente não muda todo mundo, mas isso que eu estava falando, naquela época, os meus fechamentos e a forma como eu trabalhava mudavam muita gente. E eu tenho essas pessoas até hoje que me seguem, que me chamam muito bonitinho a forma como eles falam de mim, para mim mesmo, né? E eu gosto muito, adoro receber esse tipo de carinho, esse tipo de feedback. E são pessoas, tem alguns que têm, assim, sei lá, mais de 20 anos que eu passei pela vida deles e eles pela minha, e a gente muda histórias, a gente muda. Isso sendo a gente. E, então, eu acho que o mais importante, quando eu falei lá das minhas inquietações e dos meus fechamentos de ciclo, eu acho que o que que isso me traz hoje é a clareza de que isso sou eu consigo ser eu o tempo inteiro, mesmo com muita dificuldade, mesmo tendo que sair muito de zonas de conforto em que eu não tenho a mínima certeza do que eu estou fazendo, eu faço. Não, lindo isso que você trouxe. Fazendo aqui o nosso fechamento de ciclo, o fechamento, porque eu ficaria aqui eternamente, né, Pois Soraya? é. Adoro te ouvir. Você Ai, sabe eu que eu adoro conversar gosto, também, né? eu adoro conversar com você. Eu acho que a gente consegue chegar e acessar alguns espaços muito importantes. Sim. E você limpa algumas lentes que às vezes eu tenho e você traz luz para algumas questões. E o que eu acho mais importante aqui do que a gente conversou, você trouxe alguns pontos muito importantes. Falta de receita de bolo. Eu acho que a gente está numa época, eu não sei você, mas eu acho que existe muito 5 passos para não sei o quê, 10 dicas para isso. Tudo Sim. bem, eu acho que existe um momento que você precisa das dicas, tem um momento que você precisa dos 5 passos, mas assim, existem algumas questões que a gente não vai conseguir colocar na linha de produção. Não vai ser mais o Fordismo, né? Chegou uma hora que não dá. Então, quando Uhum. a gente está querendo integralizar uma vida, a gente está querendo se reconectar com a vida, porque isso da gente se reconectar com a sustentabilidade, com o nosso interior, a gente está se reconectando com a vida, que era uma coisa que a Uhum. gente estava desconectada, a gente estava indo, né? Deixa a vida me Uhum. levar, Zeca Pagodinho. Então, a gente precisa ter muito cuidado dessas receitas. Sim. E a segunda coisa que eu achei que foi muito importante que você trouxe, a escuta. Quando a gente está aqui, quando a gente está aqui com uma pessoa, por exemplo, eu estou aqui com você, e a gente está
escutando mesmo, né? Presente, conectando um ponto com o outro, que é isso que você disse que você tem como seu borogodó, como sua facilidade, como sua habilidade, que é conectar, né? Tudo para ter um fio da meada. Essa escuta, se a gente conseguir melhorar a escuta das pessoas, a gente já está super legal. Se a gente Oh, ajudar, né? Das pessoas e a nossa também, né? Principalmente a sim, nossa, que é quem a sim. gente vai conseguir mudar. Então, assim, escuta, integralizar a gente com a vida, pensar que nós somos seres humanos. Desculpa. Pensar que nós somos seres humanos e que a gente precisa estar sempre buscando ser, Uhum. que é o tal do autoconhecimento que muita gente está falando, que é olhar para a essência, que é tentar achar o seu propósito, não importa a palavra que a gente vai colocar, mas é a gente tentar ser humano, Sim, né? sim. Então, assim, eu acho que esses três conceitos que você trouxe aqui, eu acho que se a gente parar para olhar para ele e ver o que, que a gente pode fazer com as ferramentas que a gente tem, eu, Cristiano, né? Eu tenho todo um background de comunicação, de marketing, de mulher, né, inquieta, que quer mudar as coisas, que quer impactar, que quer falar, que tem tanta coisa para falar, mas também tanta coisa para ouvir. Como que eu posso fazer essa integração? Você, Soraya, com todo o seu background, com todo, né, a sua consciência, como é que a gente pode fazer isso? Eu acho que se cada um olhasse para esses três pontos e falasse como é que eu faço isso, independente se você está numa corporação ou não, né? Uhum. É, eu acho que a gente já pode mudar um pouquinho, é, ou não mudar um pouquinho, mas a gente pode ter uma ideia de futuro diferente, né? Sim, sim. Acho que sim. Dentro das organizações, eu acho que é isso. E eu acho que a gente poderia trazer para a gente também como finalização dentro das nossas casas, que é o primeiro modelo de sociedade que a gente vivencia e é onde a gente também tem autoridade para definir regras e também para ouvir regras e, enfim, né, tem uma hierarquia que acontece de dar e receber regras, de definir e receber limites. Então, eu acho que a mensagem para esse tipo de situação, que é a sociedade em miniatura dentro das nossas casas, ela, para mim, ela tem hoje o mesmo, ou talvez um peso maior do que a corporação. Porque, assim, no momento em que você estiver integralizado dentro daquela sociedade pequena, no seu comportamento em termos de hierarquia, na sua forma de expor, na sua forma de discutir, na sua forma de respeitar, na sua forma de definir limite, você com certeza extrapola isso para o trabalho. Então, eu diria que hoje, além do que a gente está colocando aqui, que eu acho mega importante para falar dentro da sociedade pequena, que é a família, tem o principal que eu acho papel, que são os pais com os seus exemplos. Então, se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que mudar a gente muda dentro dessa sociedade pequena que a gente está criando, e aí a gente pode fazer ela mais perfeitinha possível para que isso extrapole e que quando você chega na organização, você já está preparado para ser o líder que se espera um novo líder que tenha um olhar holístico, que consiga entender que resultado ele deve acontecer, e toda empresa precisa de resultado, mas ela não pode deixar um rastro de destruição, nem da saúde das pessoas, nem do ambiente, nem do que ela oferece em termos de produto ou serviço para a sociedade, que esse produto, esse serviço também não traga uma pegada de destruição, sabe? Que ela se responsabilize por tudo que ela está criando, desenvolvendo e jogando na sociedade. Lembrando sempre, não tem ali. O ali é tudo. A terra, ela não tem barreira para o meio ambiente, não tem barreira para o social, não tem barreira econômica. Tudo que acontece num canto chega no outro. Tudo, É tudo absolutamente sistêmico. tudo. É tudo Tudo. sistêmico.
Então era bom que a gente aprendesse essa coisinha assim simples, né? Se a gente começa no nosso projeto piloto, que é menor, é mais fácil a gente expandir. Ai, Exatamente, maravilhoso, Soraya, você exatamente. é maravilhosa. Que papo mais maravilhoso. E deixa eu Então, falar, como é que as fala. pessoas te encontram? Como é que as pessoas conversam com você? Aonde que as pessoas podem saber sobre a Casa Novo Mundo? Eu acho que o lugar onde eu tenho mais informação é no Instagram, Casa Novo Humano. E aí, qualquer coisa que quiserem falar comigo, é só ir para o direct que eu vou responder. Eu tenho site também, e o site também se comunica, porque tem e-mail e tal, mas eu acho que o Instagram todo mundo comunica com mais facilidade, né? E, enfim, então eu acho que é por aí, Instagram o site. E no LinkedIn eu apareço como Soraya Sacramento e como Casa Novo Humano. Todos os dois eu consigo responder. Ah, que ótimo. Então é fácil achar, né, Soraya? Com certeza, com certeza. Soraya, você tem alguma dica de filme, podcast, série, livro, alguma coisa para as pessoas começarem a pensar nessa nova liderança, nesse novo ser? Tenho, só tenho. Assim, em termos de literatura, podcast, tudo, eu te diria que Heloísa Capelas, para mim, assim, a figura que faz uma diferença brutal nas coisas que eu acredito. E ela tem um livro, gente, que é fantástico, é o Mapa da Felicidade, e é muito legal. E eu diria que acompanhá-la também nos podcasts, tanto Spotify quanto Instagram, todas as mídias, ela está lá. E ela fala muito bem também, sabe? Também não. É muito boa, ela é muito boa. E o processo Hoffman, por que que eu falo dela? Porque as quatro inteligências eu trago do processo Hoffman, que é o mesmo processo que ela também utiliza, que na verdade ela herdou do Hoffman após a morte, e ela que é digamos, a pessoa mais A importante no cuidadora. Brasil do processo Hoffman, que eu, se Deus quiser, farei em janeiro de 2025. Estarei lá Vai para fazer. fazer. Vou, se Vai Deus fazer. quiser, com Eu tenho certeza. certeza. Eu acho que é muito bom, sabe? Tem umas outras coisas que eu gosto muito. Eu acho muito interessante a forma como o Murilo Gun fala em relação ao ponto cego da liderança, acho super legal. Eu gosto muito e também recomendo o livro do Marcelo Gleiser, deixa eu ver o nome dele Ah, aqui, ele é O maravilhoso. Despertar do Universo Consciente, que é esse último dele, e é muito legal o livro, sabe? Porque ele é muito simples na forma dele falar, e as coisas óbvias que a gente falou aqui, está tudo dito lá. E como diz a minha filha, mãe, não tem óbvio nessa história, porque as pessoas não sabem o óbvio. E eu coloco óbvio porque ele fala de uma forma tão fácil que tudo é óbvio, né? Ele O escreve de uma óbvio nem forma sempre é aparente. exata, Então, o óbvio tem que ser dito. tem que ser dito. E ele fala de uma forma muito tranquila, então eu gosto muito. Não, ele fala, parece que você está conversando com ele, assim, tomando um Sim, suco na sim, praia, né? Que ele fala tudo é muito fácil, sim. né? A gente até Mesmo. consegue entender física. Eu me acho expert quando eu estou olhando para ele, quando eu estou Pois vendo é, ele. também, também. Outra coisa que eu acho que é imperdível nesse nosso século XXI é ler Krenak. A vida não precisa ser útil. Não, pois. Maravilhoso. É, como é que fala o do fim do mundo? Tem um que é o que eu Ah, não gosto sei qual é o muito. nome desse. Eu sei, deixa eu ver. Ideias para adiar o fim do mundo. Ah, esse eu não sei, esse eu não li. Esse Tudo eu não li. pequenininho, você lê em 3 segundos e, assim, eu ouço muito ele, eu reproduzo muito ele no meu Instagram, porque essa coisa dos povos originários é muito doloroso você ver o estrago que a gente vem fazendo e como é que a gente reage com eles. E quando eu vou falando a gente, é porque, na verdade, eu faço parte desse contexto dos 40 e poucos por cento que estão usando e abusando, né? Muito, embora eu tenha meus controles, mas eu tenho muito que aprender também, muito. Eu Muito, faço olha. tudo que eu posso, mas eu talvez possa muito mais do que eu faço. Enfim. Estou aprendendo. Tem um outro também que eu acho que é imperdível, que eu não comentei aqui, da teoria U, que quando a gente está falando da coisa das organizações e quando a gente fala do aprendizado através do ser,
e da gestão, porque você vai gerir a sua vida a partir do seu ser, daquilo que você define que é a sua essência. Então, você vai fazer uma gestão da sua vida, como se faz dentro de uma empresa, e as ações que você vai definir para a tua vida, elas estão dentro desse contexto de gestão, que é o que você precisa fazer para alcançar o resultado que você quer. Mas tudo baseado no seu ser. Você não escapa do seu ser, você está ali baseado nele, no seu ser. E a teoria U é muito interessante pelo seguinte, o Otto Scharmer, o livro é da teoria U. Porque quando a gente fala da teoria U, você fala exatamente, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, o U, e você começa aqui, né, no U, essa primeira parte é a parte. Vamos começar do começo, já ia eu atropelando. É tipo assim, você entra com uma questão, vamos supor que você está dentro de uma empresa e você tem um problema na tua empresa e você quer resolver aquele problema. Então, diferente das soluções que a gente tinha antigamente, a teoria U, ela te chama para pensar da seguinte forma: o grupo vai se reunir para falar do problema, trazendo todos os dados, tudo que está na mídia, tudo que tem de resultado dentro da empresa e tal. Aí, ok, trabalhou tudo isso. Aí ele vem para cá para o. Estou falando de forma muito simples, tá? Ele vem para cá para a base do U. A base do U é exatamente onde a gente tem a possibilidade de fazer do nosso jeito a nossa integralização com o universo. E se eu precisar, dentro desse contexto, de meditar 5 dias, eu vou ter esses 5 dias para meditar. Vamos supor que você precise somente de orar. Então, você vai ter a sua oportunidade de orar e vai pensar naquele assunto. Quando você vem aqui na outra parte do U, o que vai sair aqui de conclusão? Uma conclusão holística, onde envolve tudo que é real, com tudo que você colocou aqui dentro da sua intuição, e você sai com um produto que é holístico, um produto não, uma conclusão holística, que, óbvio, se tem o olhar do todo, o holos, né? Ele vai, com certeza, privilegiar algo que seja bom para todo mundo, não só para o negócio. E Ai, que essa, coisa maravilhosa. Eu e adoro essa a teoria. então, ela já vem sendo aplicada em algumas instituições e tal. Ela ainda não está 100% divulgada, eu diria, mas ela já está sendo trabalhada. Então, a gente já pode correr atrás também. Boa, boa. Soraya, obrigada por tudo. Adorei você aqui. Deixa eu só dar um recado Diga. para quem está me escutando, está assistindo. Agora a gente tem aqui um formulário que eu vou deixar aqui nos comentários, o formulário para aplicação da nossa mentoria de transformação pessoal ou profissional, onde eu faço algumas perguntas para a gente poder bater um papo. Gente, muito obrigada, obrigada, Soraya, e até o próximo episódio. Obrigada, viu, pela oportunidade, que todos que estejam ouvindo ou assistindo a gente possam fazer bom uso dessa nossa conversa, que é isso que a gente espera. Ai, foi maravilhoso, Soraya. Beijo.